Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quer ouvir os episódios exclusivos para apoiadores do Causos do Vale diretamente no Spotify? Agora você pode. O Spotify, em parceria com a Patreon, lançou uma funcionalidade de apoio que permite ouvir os episódios exclusivos no Spotify. E para assinar é bem fácil. Basta ir na caixa de pesquisa do Spotify e buscar por Causos do Vale Apoiadores. Ouvir os episódios do Causos do Vale ficou bem mais fácil. Se você acabou de chegar aqui nesse podcast, fica tranquilo que não tem uma ordem correta para ouvir os episódios. Você pode começar por esse aqui ou por qualquer outro. E se você já é de casa, você já sabe que ouvir isso é sinal de que a temporada tá acabando, né, gente? E sim, a temporada tá acabando, porém, mês que vem é mês do quê? Da visibilidade, né? Isso quer dizer que a gente quer ter LGBT trabalhando, tá? Então, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, estou indo atrás de marcas, estou indo atrás de pessoas, de agências, para ver se a gente consegue patrocinar os 4 episódios do mês que vem, né? Pra gente trabalhar ganhando uma graninha aí. Então, se você tem alguma marca, se você trabalha em alguma agência, se você quer fazer uma publi aqui no Causos do Vale, entre em contato comigo que ainda dá tempo, tá bom? Vamos fazer acontecer? Vamos estender a temporada até final de junho? Vai ser incrível, gente. Mas, chega de blá 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 e bora de causa. O caso de hoje que me contou foi o André. O André é gay e a melhor amiga dele da vida é a prima dele, a Claudiane. Os dois são tão carninha que quando a Claudiane engravidou, ela convidou o André pra ser padrinho da filha dela. E é só ele mesmo, não tem madrinha. Eu amei. E a filha da Claudiane é a Manu, de 5 aninhos, a coisa mais fofa desse planeta, de acordo com o André. E esse caso aconteceu quando a Manu, a afilhada, né, tava toda pimpona, porque ela foi convidada pro aniversário de uma coleguinha da escola. E não era um aniversário, gente, era o aniversário. Sabe aqueles buffets infantis chiquérrimos, com vários brinquedos e tal? Daqueles que dá até vontade de voltar a ser criança pra brincar também. Era algo nesse naipe, gente. E a Manu tava numa ansiedade que só, contando os dias, escolhendo roupinha, aquela empolgação de criança que é uma delícia. Só que um dia antes da festa, de última hora, Claudiane, mãe de Manu, recebeu uma ligação do trabalho e, em resumo, ela precisava cobrir um turno, ou seja, seria impossível ela levar a Manu no aniversário. Aí você se imagina, né, gente? Manu, que já tava com o lookinho separado, né? Descobrindo que não ia mais pra festa. Chororô instaurado, certeza. E aí o André falou que ele recebeu um áudio da Claudiane dizendo: primo, pelo amor de Deus, me salva. Deu ruim no trabalho, eu não vou conseguir levar a Manu pra festa da fulaninha. Ela tá aqui se desmanchando em lágrimas, você não tem como levar ela pra mim não, por favor. E o André contou que a primeira reação dele foi: Deus me livre, festa de criança, cheio de mãe hétero. Olha só, André, olha só. Eu sou cheio de ouvinte hétero, hein? Elas vão te cancelar, aquelas. Enfim, mas no sábado à tarde, sozinho, no ambiente que ele não conhecia ninguém, definitivamente não. Daí ele já tava ali ensaiando a desculpa que ele ia dar quando chegou outro áudio, gente. E dessa vez o áudio era da Manu, com aquela vozinha de criança pedona, toda chorosa, dizendo: por favor, Dindo, me leva na festinha, por favor. Ele escreveu assim no e-mail: por favor. Pelo visto ela fala desse jeito. E sacanagem, hein, dona Claudiane, botar a menina pra falar. Quem resiste a um pedido desses da afilhada, né? E a Claudiane emendou: ó, leva ela só no comecinho da festa, que assim que eu sair do trabalho eu passo lá e te rendo, eu juro, é só pra ela não perder a festa toda, ela tá super animada. E o André, com o coração mole de Dindo, topou. Chegando no buffet, antes de mais nada, a Manu, nas palavras do André, tava um ícone da elegância infantil, até de óculos escuros ela tava pra compor o look. Eu amei. E, gente, realmente o negócio era chique, decoração impecável, tinha garçom e tudo, uns brinquedos que pareciam aqueles de shopping, sabe? Enfim, uma loucura, assim. E Claudiane já tinha avisado os donos da festa que seria o padrinho, né, que levaria a Manu. Então o André foi bem recebido, a mãe da aniversariante, né, uma moça super simpática, veio cumprimentar ele e falou: ah, você que é o André, né, padrinho da Manu? Não, pode ficar à vontade. A Claudiane disse que você é gay, né? Então senta aqui com a gente na mesa das mães. Os maridos estão ali no canto, só na cerveja, no papo de futebol, ninguém merece, né? Vocês acreditam, gente? O André ali pensando: caraca, é isso, né? Ser gay me deu ingresso pro camarote da ala feminina. E é sobre, mas não que ele quisesse ficar ali do lado dos pais também, né? Porque
cruzes. E aí ele, meio sem graça, sentou com as outras mães, um peixe fora d'água, né? Porque a mulherada só sabia falar das tretas de ser mãe e esposa, e é treta, viu? É treta. Até que o pai da aniversariante veio dar um oi ali na mesa, e na hora o André sentiu uma vibe estranha. O cara cumprimentou todo mundo, mas quando olhou pro André, deu um sorrisinho diferente, deu uma encarada um pouco mais demorada, sabe? Sabe aquele olhar que parece que tá te escaneando? Pois é, o André logo pensou, impressão minha ou o pai do aniversariante me deu uma secada? E aí, gente, eu já devo, né, ter comentado isso em algum outro episódio, mas eu tenho uma teoria de que homens que curtem outros homens, parece que essa galera é tudo conectada na mesma rede Wi-Fi, sabe? Que, gente, às vezes basta um olhar e um já saca o outro e é isso, é incrível, é incrível. E os homens que curtem homens que estão me ouvindo sabem que é verdade. E eles ficaram nesse climinha, André tentando prestar atenção na conversa das mães, mas de vez em quando o olhar dele cruzava com o do pai do aniversariante, e o cara dava aquele sorrisinho de canto de boca, aquela piscadinha levantando copo de cerveja, e o André, né, não é possível, gente, tô num buffet infantil, rodeado de mãe, e o pai do aniversariante ou é simpático demais ou ele tá tirando uma comigo. Aí depois de um tempo, né, com a mulherada toda levantando pra ir ver as crianças lá nos brinquedos, o pai do aniversariante, que viu que o André tinha ficado sozinho ali na mesa, se aproximou e puxou assunto sobre amenidades e tal, o famoso papo de circunstância, sabe? Até que ele solta, pô, o ruim da cerveja é que dá um mijadeiro, né, uma vontade de ir no banheiro toda hora. E, gente, ao falar isso, ele deu aquela ajeitada discreta no volume da calça e olhou pro André com uma cara de... Entendeu o recado? E foi ali em direção ao banheiro. Gente, a gente já ouviu essa história, né? Eu não sei se esse caso é público, mas tem um outro episódio aí que tem um diálogo muito semelhante a esse. Pelo visto, o truque da cerveja dar um mijadeiro é padrão entre os sigilosos, enfim. E aí, gente, o que o André fez? Ele disse que ficou ali uns segundos paralisado, pensando, ele me chamou, não chamou? Eu tô ficando doido, será que eu vou? E a curiosidade falou mais alto, porque é da natureza do gay ser curioso, prestativo, né? E aí ele levantou pra conferir se o banheiro tava muito cheio, se tava tudo no lugar, enfim, se tinha alguém precisando de alguma coisa lá. E chegando lá, o pai do aniversariante estava na pia já, né, lavando a mão, mas com aquele olhar de quem estava esperando que alguma coisa acontecesse. E não tinha ninguém. Mesmo assim, André deu uma disfarçada, apertou ali a torneira para sair uma água e o cara puxou o André para dentro de uma das cabines. E para surpresa total do André, que achou que iria, né, fazer um serviço no cara, quem quis dar a mamada foi ele, o pai do aniversariante. E o cara tava sedento, gente. Foi tudo muito rápido, assim, coisa de poucos minutos. Tanto que o André acabou nem chegando nos finalmente. Só quem chegou foi ele, né? O pai do aniversariante, que tava ali, né? Se tocando enquanto tava, né? No André. E aí ele levantou, né? Depois que tudo acabou, deu 2 tapinhas no ombro do André, como quem diz, muito obrigado, querido. Ajeitou a roupa e saiu da cabine como se nada tivesse acontecido. Pleno. E alimentado também. Aquelas. Tá parecendo carro 18 mais isso aqui, gente. Misericórdia. Calma, a gente vai chegar lá. O André esperou um tempinho ali pra dar aquela disfarçada, lavou a mão e voltou pra festa. E percebeu 2 coisas. Primeiro, a esposa do cara, a mãe do aniversariante, tava olhando pra ele de um jeito muito estranho. Ela parecia que tava meio desconfiada, sabe? Só que lembrando que isso pode ter sido tudo coisa da cabeça do André, porque afinal ele tinha acabado de, né? O marido da mulher tinha acabado de fazer um serviço ali nele. E a segunda coisa que ele percebeu, que é uma coisa óbvia, é que o cara agiu como se eles nunca tivessem se falado. O olhar não tava se cruzando mais. E é óbvio que ele não ia mais ficar flertando com você, né? Ele já concluiu a missão dele. Enfim, o André ficou paranoico, né? Pensando, será que a esposa dele viu alguma coisa? Será que ela deu falta da gente? Mas, apesar dos pesares, ele ficou ali na dele, fingindo costume, conversando com as outras mães, até a Claudiane finalmente chegar pra render ele. E aí, ufa, ele pegou as coisas dele e meteu o pé.
E aí, à noite, a Claudiane mandou mensagem pro André, né? Primeiro pra agradecer e tal, e também pra perguntar como foi a festa. A Manu tinha comentado que ela amou. E aí eles conversaram um pouco ali sobre como tinha sido. Só que do nada a Claudiane solta: "Ah, mas e o pai da aniversariante?" E o André, né, com começo de friozinho na barriga, falou: "Que tem ele?" E aí ela falou: "Ai, um gostoso, né? Você pegou?" E aí o André, obviamente, né, "Quê? Tá maluca? Claro que não." Só que a Claudiane insistiu, gente. "Ah, não, mas pelo menos em cima de você ele deu, não deu?" E aí o André, que começou a se preocupar, já falou: "Claudiane, desembucha, o que tá acontecendo? O que você tá querendo saber?" E aí só depois da Claudiane fazer André prometer de que ele não ficaria bravo com o que ela ia contar, ela despejou, gente. E qual que era a história? A mãe da aniversariante é muito amiga dela. E ela estava há tempos desconfiada que o marido poderia ser bissexual ou gay. Ela pegou umas mensagens estranhas no celular dele, umas fotos e tal, mas para ela ainda aquilo não era uma prova concreta e isso estava deixando ela maluca. Mas, ué, a gente conversa com o marido, né? Chega nele e fala: "Amor, eu tô achando que você é gay. Vamos conversar?" Não, gente, eu sei que essa é uma conversa difícil, mas conversas difíceis também precisam acontecer. Aí a Claudiane, no alto da sua bondade, né, para ajudar a amiga, teve a brilhante ideia de usar o André como isca. Porque era óbvio que o André era gay, ou seja, não tinha treta de trabalho, não tinha coisa nenhuma. Era tudo um plano da Claudiane com essa amiga de deixar o André ir, observar se o marido dava em cima dele e se rolava alguma coisa. Porque se ela visualizasse o interesse pela parte do marido, era porque alguma coisa estava rolando. E aí o André começou a ligar os pontos. Ah, foi por isso que a mãe da aniversariante me colocou na mesa das mulheres. Por isso que ela ficou com aquele olhar estranho depois que eu voltei do banheiro. Ela tava esperando alguma coisa acontecer e ela acha que alguma coisa aconteceu. E de fato a gente sabe que aconteceu, né? Mas abafa. E, gente, o André disse que se sentiu a pessoa mais usada do universo, um capacho pra confirmar a desconfiança alheia. Ficou furioso com a Claudiane, eles discutiram feio. Enfim, ele disse poucas e boas pra ela sobre como ela não tinha o direito de usar ele, a sexualidade dele daquele jeito. E eles ficaram sem se falar assim por meses, por meses. Eles só voltaram a ter contato mesmo por causa da Manu. O André sentia muita falta dela. Foi um sofrimento que só, a Manu mandando áudio pra ele perguntando se o Dindo não gostava mais dela. Enfim, foi bem dolorido porque a Claudiane não queria deixar ele ver ela se os dois continuassem brigados. Então, né, meio que o perdão dele era o que garantiria ele poder ver a própria afilhada. E aí foi por isso que aos poucos eles foram se reaproximando. O André optou por não revisitar mais essa história, porque fazia com que ele nutrisse sentimentos ruins em relação a Claudiane, então ele tomou essa decisão, é isso. Estou tomando a decisão de que vou esquecer dessa história. E aí eu perguntei pro André, eu falei: "André, se a Claudiane tivesse te consultado antes, teria sido mais de boa pra você?" E aí ele falou que com certeza teria sido, porque a resposta dele seria não, que ele acha muito palhaçada essas coisas, sabe? De tirar alguém do armário, criando uma situação, sabe? Criando uma, entre aspas, cilada. Foi por isso que ele ficou tão magoado com ela, por isso que isso machucou ele. E aí, muito tempo depois, e quando eu digo muito tempo, é mais de um ano, o André tava numa socialzinha ali entre amigos, na casa da Claudiane, e aí todo mundo ali meio alto e tal. A Claudiane tava comentando dos meses que ela ficou sem falar com o André falou que ela disse algo como: "Ai, nossa, como eu senti saudade dessa bicha, eu sofri, viu?" E todo mundo meio que já sabia os porquês, não era novidade pra ninguém aquela história, porque o próprio André contou pros amigos, omitindo a parte que ele de fato foi mamado pelo pai da aniversariante. E aí a Claudiane vai e solta: "Mas ó, já se passaram 1000 anos dessa história, mas no final das contas, você pegou o pai da fulaninha, não pegou?" E aí o André disse que o clima tava tão de descontração, todo mundo bêbado, o pessoal já tinha rido de tantas outras histórias que estavam sendo contadas ali, que aí ele falou: "Não só peguei, como deixei ele me mamar." E aí todo mundo gritou: "É!" Começaram a bater palma e tal, como se estivesse comemorando. A Claudiane super deu risada e tudo. E é isso, né? Ele entregou a história.
Só que um tempinho depois disso, algumas semanas ali depois dessa socialzinha, em um desses dias que tinha ficado programado do André levar a Manu, né, a afilhada pro shopping, por coincidência, ela chegou toda triste pra ele e contou: ai, Dinda, eu tô triste porque a fulaninha, aquela minha amiga do aniversário, ela vai mudar de escola. O André, né, por que, Manu? E aí a Manu comentou: o papai e a mamãe dela vão se separar. André disse que na hora que ele ouviu isso, ele sentiu um arrepio, porque, gente, ele tem quase certeza que a Claudiane, depois da confirmação, deve ter contado pra esposa do cara, não é possível. E aí, ao mesmo tempo que ele ficou muito bravo mais uma vez e decepcionado, ele acabou entrando no dilema, porque ele disse: Jonah, eu tô tão não afim de discutir com a Claudiane, eu tô tão cansado, eu só queria curtir minha afilhada, sabe? Mas ao mesmo tempo, gente, fica essa pulguinha atrás da orelha dele, de que a Claudiane moveu as pecinhas ali mais uma vez pra conseguir o que ela queria, e pro André isso não é nada certo, gente, porque mandou o cara como isca, fez o cara se sentir à vontade pra dizer algo que ele não queria contar e tal, e teve até um momento que ele se sentiu culpado ali pelo fim do casamento dos pais aniversariantes. E sobre isso de se sentir culpado pelo fim do casamento, a minha opinião é, se ele já tava pulando a cerca no banheiro da festa da própria filha, eu acho que o problema ali era bem maior do que a sua participação especial na história. Agora, sobre a Claudiane, eu vou jogar pra vocês, ouvintes, porque eu acho que tem muito a ver com o que ele consegue conviver com, visto que tem a Manu nessa equação. E, enfim, nada impede ele de questionar a Claudiane a respeito dessa história. Ele não disse qual decisão ele tomou no final das contas, mas ele comentou que a única certeza é de que ele não quer ficar longe da afilhada. Então me digam vocês aí, o que vocês fariam no lugar do André? Vocês romperiam a amizade com a Claudiane? Vocês acham que tem o dedinho dela mesmo? Comentem lá no post do Instagram desse episódio. E é isso, gente, é isso. Esse é o caso de hoje. Pra quem andou reclamando que os episódios estavam muito curtinhos, tá aqui esse lanche pra vocês, tá? Eu vejo vocês na quarta que vem, ou vocês podem ouvir agora o nosso episódio exclusivo para apoiadores. Tem na Orelha, tem aqui no Spotify também, só correr lá, tá bom? É isso, beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.